Entre todos os personagens que conhecemos no início da saga Harry Potter, um deles causa uma impressão inesquecível. Um homem gigante, de cabelos desgrenhados, olhar bondoso e uma voz que mistura firmeza e ternura. Esse é Rubio Hagrid, guardião das chaves e dos terrenos de Hogwarts, e uma das figuras mais icônicas do mundo bruxo. Hagrid é meio gigante, o que explica sua altura imponente de quase 4 metros. Apesar de sua aparência que pode assustar à primeira vista, ele rapidamente se revela como alguém de coração enorme. Sua função em Hogwarts vai muito além de apenas cuidar das chaves e dos terrenos. Hagrid é, em muitos aspectos, o elo entre o mundo dos bruxos e a natureza mágica. Ele cuida das florestas, dos animais fantásticos e garante que o castelo de Hogwarts esteja sempre protegido. E é ele quem tem a responsabilidade de levar Harry Potter de volta ao seu verdadeiro destino. A cena em que aparece na cabana sobre o rochedo, dizendo as palavras "Você é um bruxo, Harry", é um marco. Não apenas para Harry, mas para todos nós, leitores e espectadores, que entramos definitivamente no mundo mágico junto com ele. Hagrid é apresentado como alguém que vive entre dois mundos, o da magia e o da marginalização. Apesar de ser alvo de preconceito por sua errança de gigante, nunca deixa que isso defina quem ele é. Pelo contrário, Hagrid representa acolhimento, lealdade e a lembrança de que a verdadeira magia não está apenas nos feitiços, mas na bondade. Assim, nossa primeira impressão de Hagrid é muito clara. Um gigante não apenas em tamanho, mas em coração. O guardião das chaves e dos terrenos de Hogwarts se torna, desde o início, o guardião da própria essência do mundo mágico. A amizade, a coragem e o amor que nos conectam. Mas para entender Hagrid, precisamos voltar ao início de sua história. Um passado marcado por contrastes, dores e muito preconceito. Hagrid nasceu da união improvável entre um humano e uma gigante. Seu pai era um homem bruxo de estatura comum, enquanto sua mãe era Fridwulfa, uma imensa gigante das montanhas. Hagrid herdou do pai o dom da magia e da mãe a herança do tamanho e da força descomunal. Porém, sua vida não foi nada fácil. Fridwulfa abandonou o marido e o filho, ainda quando Hagrid era pequeno. O pequeno Rubio cresceu apenas com um pai que, apesar de ser um bruxo gentil, era frágil e morreu cedo. Isso fez com que Hagrid enfrentasse a infância praticamente sozinho. E em um mundo bruxo marcado por preconceitos, sua origem mestiça logo se tornou alvo de zombarias e hostilidade. Muitos bruxos o viam com desconfiança apenas por carregar sangue de gigante. A mistura entre humano e gigante trouxe consequências para a vida de Hagrid. Sua força física era extraordinária, mas sua magia nunca se desenvolveu como a de outros bruxos. Além disso, seu tamanho desajeitado o tornava alvo de piadas e exclusão, tanto no mundo bruxo quanto fora dele. Mas foi justamente essa condição que moldou sua personalidade. Em vez de endurecer, Hagrid se tornou ainda mais empático com os marginalizados. Ele entendia a dor de não ser aceito. Por isso, sempre abriu os braços para aqueles que eram diferentes. Seja uma criatura mágica temida, seja um aluno que se sentia deslocado em Hogwarts. Hagrid nos ensina que nossas origens não definem quem somos. Apesar de nascer em meio ao preconceito, ele transformou suas cicatrizes em força. A bondade que carrega, sua lealdade e sua coragem nascem desse passado cheio de dor, mas também de resiliência. Assim, Hagrid representa todos aqueles que já foram julgados apenas por aquilo que herdaram e não pelo que realmente são. E é justamente aí que reside a sua grandeza. No coração que escolhe amar, mesmo depois de ter conhecido o abandono. A origem mestiça de Hagrid não é uma fraqueza. É a sua marca, seu símbolo. Pois, no fundo, ele prova que a verdadeira magia não depende do sangue, mas daquilo que você carrega dentro de si. A vida de Hagrid em Hogwarts parecia seguir um caminho comum. Um aluno que, apesar das dificuldades, tinha um grande coração e um amor especial por criaturas mágicas. Mas, durante o seu 3º ano na escola, algo aconteceu que mudaria para sempre o rumo da sua vida. A Câmara Secreta foi aberta,
E o jovem Hagrid acabou levando a culpa. Naquela época, alunos estavam sendo atacados dentro do castelo. As suspeitas logo caíram sobre Hagrid. O motivo? Ele cuidava de uma criatura proibida e escondida nos corredores de Hogwarts, uma pequena acromântula que ele havia chamado de Aragog. Embora a aranha não fosse a responsável pelos ataques, o simples fato de Hagrid se interessar por criaturas perigosas foi o suficiente para que ele se tornasse o principal suspeito. Sem provas reais e com um preconceito contra sua origem mestiça pesando ainda mais, Hagrid foi acusado de ter aberto a Câmara Secreta. O veredito foi duro. Hagrid foi expulso de Hogwarts. Sua varinha foi quebrada e ele nunca pôde concluir seus estudos de magia. Essa foi uma das maiores injustiças de toda a saga. Um garoto inocente foi punido simplesmente por ser diferente e por amar aquilo que os outros temiam. Se não fosse por Dumbledore, que naquela época já via em Hagrid um coração puro, ele teria perdido tudo. Foi Dumbledore quem intercedeu para que Hagrid pudesse continuar em Hogwarts, ainda que não como aluno, mas como aprendiz de guarda-caça. Esse gesto mudou a vida de Hagrid. Embora tenha sido privado de sua educação formal como bruxo, ele encontrou em Hogwarts seu lar definitivo. Um lugar onde, apesar de todas as dificuldades, poderia ser ele mesmo. A expulsão de Hagrid nos mostra duas lições importantes. Primeiro, como o preconceito pode destruir vidas. Segundo, como um ato de bondade pode resgatar alguém. Dumbledore não apenas salvou Hagrid, mas deu a ele a oportunidade de se tornar a figura que todos nós aprendemos a amar. No fim, a injustiça não apagou a grandeza de Hagrid. Pelo contrário, fortaleceu sua lealdade à escola e àqueles que acreditaram nele. E assim, mesmo sem diploma, sem varinha e com uma marca injusta em sua história, Hagrid permaneceu fiel a Hogwarts, porque mais do que aluno, ele se tornou parte da própria alma da escola. Se Hagrid não foi completamente destruído pela injustiça de sua expulsão, foi graças a uma pessoa, Alvo Dumbledore. Desde cedo, Dumbledore enxergou em Hagrid aquilo que muitos não conseguiam ver. Para os preconceituosos, ele era apenas um mestiço desajeitado. Para Dumbledore, ele era alguém de coração puro, incapaz de praticar o mal. Quando o jovem Hagrid foi acusado de abrir a Câmara Secreta, Dumbledore ainda não era diretor de Hogwarts, mas já era uma das figuras mais influentes no castelo. Ele acreditou na inocência de Hagrid e se opôs firmemente à sua expulsão definitiva. Embora não tenha conseguido impedir que a varinha fosse quebrada e os estudos interrompidos, Dumbledore conseguiu algo ainda mais importante: garantir que Hagrid pudesse permanecer em Hogwarts. Assim, Hagrid foi nomeado guarda-caça, recebendo a responsabilidade de cuidar dos terrenos da escola. Esse ato mudou para sempre a vida de Hagrid. Ele passou a enxergar Dumbledore não apenas como uma autoridade, mas como um verdadeiro protetor, alguém que lhe deu uma segunda chance quando todos os outros o rejeitavam. Hagrid sempre afirmou que devia tudo a Dumbledore. Sua lealdade era absoluta. Para ele, a palavra de Dumbledore era lei. Era como se Dumbledore tivesse ocupado o espaço de família que Hagrid havia perdido tão cedo. A relação entre os dois é uma das mais bonitas da saga Harry Potter. Ela nos mostra o poder transformador da confiança. Dumbledore não apenas protegeu Hagrid da injustiça, mas também mostrou a ele que sua vida tinha valor e propósito. É por isso que, em todos os momentos decisivos, Hagrid nunca hesitou em seguir Dumbledore. Mais do que um diretor, ele via em Dumbledore um guia, um amigo e, talvez, a única figura paterna verdadeira que teve em sua vida. Dumbledore acreditou em Hagrid quando ninguém mais acreditava. E foi essa confiança que deu ao nosso gigante bondoso a força para permanecer em Hogwarts e se tornar um dos pilares da história que conhecemos. No fim, o laço entre eles é uma prova de que, muitas vezes, basta uma pessoa acreditar em nós para que nossa vida tome um rumo completamente diferente. Poucos momentos na história da literatura e do cinema são tão memoráveis quanto a primeira aparição de Hagrid diante de Harry Potter.
é uma cena que não apenas apresenta o personagem ao protagonista, mas também abre as portas de todo o universo mágico para nós, leitores e espectadores. Harry, ainda vivendo uma vida triste e miserável na casa dos Dursley, está isolado do mundo a que pertence. Então, em meio a uma tempestade, a porta da cabana sobre o rochedo é arrombada e uma figura imensa aparece, enchendo o espaço com sua presença. É Rubel Hagrid. Ele se apresenta como o guardião das chaves e dos terrenos de Hogwarts. E, entre resmungos contra os Dursley e algumas palavras carinhosas para Harry, solta a frase que mudaria tudo. Você é um bruxo, Harry. Nesse instante, não é apenas Harry que descobre sua verdadeira identidade. É também o momento em que todos nós entramos oficialmente no mundo mágico. Essa revelação não poderia vir de outra pessoa além de Hagrid. Sua presença imponente, mas ao mesmo tempo acolhedora, dá a Harry a primeira sensação de pertencimento que ele já teve na vida. Pela primeira vez, alguém o trata com respeito, com carinho e lhe oferece respostas que os Dursley sempre esconderam. Hagrid não é apenas o mensageiro da notícia, ele é o guardião que abre a porta, literalmente e simbolicamente, para que Harry encontre seu destino. A cena é poderosa porque mostra Hagrid como um elo. Ele é a ponte entre o mundo comum e o extraordinário. É quem guia Harry no primeiro contato com Hogwarts, com a magia e até com sua herança como o menino que sobreviveu. Mais do que isso, essa aparição representa o início de uma amizade inabalável. Hagrid não é apenas quem entrega a carta de Hogwarts. Ele se torna parte da nova família de Harry, alguém que estará sempre ao lado dele nos momentos bons e ruins. Quando Hagrid diz, "Você é um bruxo, Harry", não é apenas uma revelação, é uma promessa. A promessa de que, a partir dali, Harry nunca mais estaria sozinho, e que, no centro dessa nova vida, sempre encontraria um amigo gigante de coração, pronto para protegê-lo. Se existe uma palavra que define Hagrid, essa palavra é bondade. Ele pode ser grande em estatura, mas é ainda maior no coração, e talvez seja justamente isso que o torna um dos personagens mais amados de toda a saga Harry Potter. Hagrid sempre se mostrou leal àqueles que amava. Sua amizade com Harry, Ron e Hermione ultrapassa qualquer limite. Ele os defendeu inúmeras vezes, ofereceu abrigo quando precisavam e esteve presente em momentos cruciais da jornada deles. Mas essa lealdade também se estendia a Dumbledore e a Hogwarts. Para Hagrid, proteger a escola e aqueles que faziam parte dela era quase uma missão de vida. Ele nunca hesitou em arriscar-se, mesmo quando estava em perigo, mesmo que isso pudesse custar sua liberdade ou até a própria vida. Outro traço inconfundível de Hagrid era o seu amor quase ingênuo por criaturas mágicas. Para ele, não havia animal perigoso demais ou ser vivo indigno de carinho. Desde as mandrágoras até um dragão recém-nascido, Hagrid sempre acreditava que toda criatura tinha valor. Esse amor muitas vezes o colocava em apuros, mas também revelava uma sensibilidade única. Enquanto muitos viam monstros em dragões, acromântulas e hipogrifos, Hagrid via apenas seres que mereciam respeito. O coração gigante de Hagrid nos ensina sobre empatia e aceitação. Ele não julgava pela aparência, não condenava pelo medo. Pelo contrário, acreditava que sempre havia algo de bom a ser encontrado, seja em um animal mágico, seja em uma pessoa rejeitada pela sociedade. É essa visão que o torna tão especial. Ele representa o oposto do preconceito. Enquanto o mundo bruxilo frequentemente excluía e discriminava, Hagrid abria os braços para acolher. Hagrid é a lembrança de que a verdadeira força não está no tamanho ou no poder mágico, mas na capacidade de amar sem reservas. Um gigante que nos mostra que, muitas vezes, o maior ato de coragem é simplesmente tratar os outros com bondade. Entre todas as relações que Hagrid construiu ao longo de sua vida, nenhuma foi tão especial quanto a amizade com Harry, Ron e Hermione. Desde o primeiro momento, ele se tornou uma espécie de porto seguro para os três, alguém com quem sempre podiam contar. Com Harry, a ligação foi imediata. Afinal, foi Hagrid quem o apresentou ao mundo mágico, quem o tirou da opressão dos Dursley e o levou a conhecer a magia pela primeira vez.
Para Harry, que sempre se sentiu sozinho, Hagrid e mais que um amigo, foi família. Hagrid se orgulhava imensamente de Harry, sempre vibrando com suas vitórias e defendendo-o contra qualquer injustiça, mesmo quando isso colocava sua própria posição em risco. Com Ron e Hermione, a amizade também foi profunda. Ron via em Hagrid alguém com quem podia compartilhar lealdade e bravura, enquanto Hermione muitas vezes foi a voz da razão que equilibrava a ingenuidade de Hagrid em relação às criaturas mágicas. Apesar das diferenças, os três confiaram nele em momentos críticos, como quando precisaram de ajuda para enfrentar desafios dentro e fora de Hogwarts. A amizade entre eles se solidificou em inúmeros episódios, quando ajudaram Hagrid a levar Norberto, o dragão, para fora do castelo, quando apoiaram-no contra o preconceito em relação à sua origem mestiça, ou quando, em diversas ocasiões, o visitavam em sua cabana, tornando aquele pequeno espaço na Floresta Proibida um verdadeiro lar acolhedor. Esses momentos mostram como Hagrid não era apenas um ajudante, mas parte integrante do círculo de confiança dos protagonistas. Hagrid nunca foi apenas um amigo, ele foi um guardião. Sempre esteve presente para confortar, orientar e até mesmo chorar ao lado deles. Sua amizade provava que, em um mundo cheio de conflitos, a verdadeira magia está em criar laços inquebráveis. A amizade de Hagrid com Harry, Ron e Hermione é um dos maiores símbolos da saga. A certeza de que não importa o quão grande ou diferente você seja, sempre pode se tornar um pilar na vida daqueles que ama. Se existe uma paixão que define Hagrid além da amizade, é o seu amor incondicional por criaturas mágicas. Para ele, não havia ser assustador demais ou perigoso demais. Todos tinham um lugar em seu coração. Um dos exemplos mais marcantes é Aragog, a acromântula que Hagrid criou desde filhote. Embora fosse uma criatura temida e mortal, Hagrid a tratava como um amigo fiel. Mesmo quando sua criação levou à injusta expulsão de Hogwarts, ele nunca deixou de cuidar de Aragog. Essa relação mostra quanto Hagrid via além das aparências. Enquanto todos viam um monstro, ele via apenas uma criatura que merecia cuidado. Outro episódio inesquecível é quando Hagrid consegue, de forma totalmente ilegal, um ovo de dragão. O pequeno dragão nasce e recebe o nome de Norberto, mais tarde descoberto ser fêmea e rebatizado como Norberta. O entusiasmo de Hagrid ao cuidar do filhote mostra seu lado ingênuo e apaixonado, mas também revela seu perigo. Ele simplesmente não conseguia enxergar os riscos, apenas a beleza da criatura. Talvez a criatura mais simbólica para Hagrid seja Bicurso, o hipogrifo apresentado em suas aulas. A majestosa criatura acabou se tornando peça central em O Prisioneiro de Azkaban, quando é injustamente condenada à morte por atacar Draco Malfoy. Esse episódio não só reforça o amor de Hagrid por seus animais, mas também a injustiça constante que ele enfrenta. Aquilo que ele ama é muitas vezes condenado pelo medo e pela ignorância dos outros. Além desses, Hagrid lidou com criaturas ainda mais perigosas como os explosíveis de cauda curta que causaram caos em Hogwarts e também mostrou grande respeito por seres como os testralhos. Sua dedicação às criaturas, mesmo as mais incompreendidas, reforça sua natureza de protetor. As criaturas mágicas de Hagrid não são apenas animais. Elas simbolizam a sua própria vida, mal compreendidas, muitas vezes temidas e rejeitadas. Mas, assim como ele mesmo, tudo o que precisavam era de cuidado, respeito e aceitação. Hagrid nos ensina a olhar além do medo e enxergar o valor daquilo que é diferente. Cada criatura que passou pela vida de Hagrid representa um pedaço de sua alma, um coração que nunca julgou pelo perigo ou pela aparência, mas que sempre escolheu acreditar no valor daquilo que o mundo preferia rejeitar. Um dos capítulos mais curiosos e emocionantes da vida de Hagrid é a relação com Group, seu meio-irmão gigante. Durante a missão de recrutar os gigantes para a Ordem da Fênix, Hagrid encontrou o Group, o filho de sua mãe gigante, Fridvolva. Diferente dele, Group havia herdado completamente o tamanho e a força de um gigante, mas ao mesmo tempo também sofria rejeição e isolamento entre os seus. Hagrid não conseguiu simplesmente abandoná-lo. Com seu coração leal, tomou para si a responsabilidade de cuidar do irmão, uma tarefa que beirava o impossível. Ele trouxe Group para a Floresta Proibida, tentando ensiná-lo a viver em um mundo que não o aceitava. Foi um processo difícil,
Group era agressivo, descontrolado e quase não conseguia se comunicar, mas ainda assim Hagrid não desistiu. Ele acreditava que, no fundo, Group merecia uma chance de ser compreendido, exatamente como ele próprio sempre buscou. Com o tempo, esse esforço começou a dar frutos. Group passou a reconhecer Hagrid e até demonstrou sinais de carinho por Hermione e pelos amigos de Harry. Essa relação prova mais uma vez a essência de Hagrid. Ele sempre acreditava que até os seres mais difíceis, incompreendidos e rejeitados tinham valor. Group não foi apenas um irmão perdido que ele resgatou. Foi também um espelho da própria vida de Hagrid, alguém dividido entre mundos, sempre tentando encontrar seu lugar. Na Segunda Guerra Bruxa, Hagrid mostrou mais uma vez sua coragem e lealdade. Mesmo não sendo um bruxo poderoso em feitiços como Dumbledore ou os membros da Ordem da Fênix, sua presença foi fundamental. Ele colocou sua vida em risco inúmeras vezes, para proteger Hogwarts, seus alunos e, principalmente, Harry. Durante os anos sombrios em que Voldemort retornou ao poder, Hagrid nunca se escondeu. Pelo contrário, esteve na linha de frente da resistência. Seja apoiando Dumbledore no momento em que a escola estava sob vigilância, seja se opondo abertamente aos comensais da Dévoa, Hagrid sempre demonstrou firmeza, mesmo quando isso significava colocar-se em perigo. No auge da guerra, quando Hogwarts se tornou o palco da batalha final, Hagrid se destacou não só pela força física, mas pela coragem moral. Ele foi capturado, enfrentou gigantes e criaturas sombrias, mas não desistiu. E em um dos momentos mais emocionantes de toda a saga, foi Hagrid quem carregou o corpo aparentemente morto de Harry até Voldemort e seus seguidores. Essa cena não só chocou os presentes, mas também mostrou a profundidade da ligação entre eles. Hagrid foi quem entregou Harry ao mundo bruxo em seu nascimento mágico, e anos depois foi quem acreditou carregá-lo pela última vez. Mas Harry não estava morto, e quando o garoto se levantou para enfrentar Voldemort, Hagrid estava lá, testemunhando a vitória final da esperança sobre o medo. Na guerra, Hagrid pode não ter sido o mais poderoso com a varinha, mas foi um símbolo inquebrável de lealdade, coragem e amor. Entre todas as figuras da vida de Hagrid, nenhuma foi tão importante quanto o alvo Dumbledore. Foi ele quem acreditou em Hagrid quando ninguém mais acreditava. Mesmo após sua expulsão de Hogwarts, Dumbledore lhe ofereceu um lar, um emprego e, acima de tudo, dignidade. Hagrid nunca esqueceu esse gesto. A lealdade de Hagrid a Dumbledore é inquestionável. Ele estava sempre disposto a arriscar tudo por ele. Desde missões secretas como buscar Harry ainda bebê no meio da guerra, até proteger Hogwarts contra qualquer ameaça, Hagrid fazia tudo sem hesitar, porque confiava cegamente no julgamento de Dumbledore. Quando o diretor morreu, Hagrid foi um dos que mais sentiram a perda. Sua dor era evidente, e o momento em que carrega seu corpo após a queda da torre é uma das cenas mais marcantes de toda a saga. Ali, não era apenas um funcionário da escola que se despedia de seu líder. Era um amigo fiel se despedindo daquele que lhe deu uma segunda chance de viver. Hagrid honrou Dumbledore até o fim, mantendo viva a esperança que ele representava. Sua amizade com o diretor não se baseava em poder ou prestígio, mas em algo muito mais raro: confiança e gratidão. Essa ligação mostra quem Hagrid realmente era: um homem simples, de coração puro, que jamais abandonaria aqueles que o aceitaram como ele era. Hagrid sempre ocupou uma posição especial dentro da história de Harry Potter. Ele foi a ponte entre dois mundos. Quando apareceu para buscar Harry no aniversário de 11 anos, Hagrid não apenas lhe contou que ele era um bruxo. Ele abriu a porta para um universo inteiro que até então estava escondido. Essa função simbólica de Hagrid vai além daquela primeira cena. Ele representa a transição do desconhecido para o mágico. Com sua presença, os leitores e espectadores também se sentem convidados a atravessar o limite entre a vida comum e a vida fantástica. Mas Hagrid também carrega dentro de si essa dualidade. Por ser meio gigante, ele nunca foi plenamente aceito nem pelos bruxos, nem pelos gigantes. Ele sempre viveu entre mundos, sem pertencer totalmente a nenhum deles. E, talvez por isso,
ele tenha se tornado o guia perfeito para Harry e para nós. Alguém que sabe o que é ser um estranho e, ao mesmo tempo, ensina a abraçar o diferente. Hagrid mostra que a verdadeira magia não está apenas em feitiços ou criaturas, mas na capacidade de acolher, de abrir caminhos e de tornar o impossível acessível. Sem ele, Harry jamais teria iniciado sua jornada. E sem ele, nós também talvez não tivéssemos atravessado aquela porta para Hogwarts. Hagrid é, em essência, o guardião da transição entre os mundos. O primeiro rosto amigo que encontramos na magia e aquele que nos ensina que todo começo pode ser extraordinário. Apesar de sua força e coragem, Hagrid também teve momentos de delicadeza e vulnerabilidade, especialmente quando o assunto era o amor. Durante o torneio Tribruxo, conhecemos Madame Olympe Maxim, diretora da Academia Beauxbatons, uma mulher imponente e de presença marcante. Entre ela e Hagrid surgiu uma ligação imediata. Hagrid, tímido e atrapalhado, mostrou um lado que raramente víamos, o do gigante que se emocionava com flores, que se preocupava com a roupa e que ficava nervoso diante de alguém de quem gostava. Ele e Madame Maxim viveram momentos especiais, como a dança no baile de inverno, que revelou o quanto Hagrid também buscava afeto e companhia. No entanto, essa relação também teve seus desafios. Madame Maxim rejeitava veementemente a ideia de ser meio gigante, algo que Hagrid nunca escondeu. Essa diferença criou barreiras, mas não impediu que os dois colaborassem em missões importantes, como a tentativa de unir os gigantes à luta contra Voldemort. A relação deles não terminou em um romance duradouro, mas foi fundamental para mostrar que, apesar de sua aparência rude, Hagrid tinha um coração sensível e sonhava com uma vida simples e feliz ao lado de alguém. Esse capítulo de sua vida é um lembrete de que até os heróis mais leais e corajosos também buscam amor, compreensão e alguém com quem compartilhar seus dias. Após a vitória contra Voldemort e o fim da guerra, muitos heróis ficaram marcados na memória do mundo bruxo. Entre eles, Hagrid ocupa um lugar especial. Ele pode não ter derrotado inimigos com feitiços poderosos, mas sua coragem, lealdade e coração puro foram essenciais em cada etapa da jornada. Em Hogwarts, Hagrid permaneceu como guardião das chaves e terrenos, além de continuar suas aulas de trato das criaturas mágicas. Sua presença constante na escola simbolizava segurança e acolhimento para as novas gerações de bruxos. Para muitos alunos, ele não era apenas um funcionário ou professor, mas uma lembrança viva do que Hogwarts representava: amizade, lealdade e esperança. O legado de Hagrid também se reflete em sua relação com Harry. Anos depois, Harry continuou a considerá-lo família. Afinal, foi Hagrid quem o buscou no mundo dos trouxas, quem lhe apresentou a magia e quem esteve ao seu lado até os últimos momentos da guerra. De certa forma, Hagrid representava o início e o fim da jornada de Harry, como um guardião que nunca deixou seu posto. Mais do que qualquer título ou conquista, o verdadeiro legado de Hagrid está no coração das pessoas. Ele mostrou que a força não está apenas na varinha, mas na bondade. Não no poder, mas na capacidade de amar e proteger o que há diferente. Hagrid permanecerá para sempre como o gigante de coração maior do que o seu tamanho, lembrado não por feitos de guerra, mas pelo amor que espalhou em cada gesto. Quando olhamos para toda a saga de Harry Potter, é impossível não reconhecer em Hagrid uma das figuras mais humanas e inesquecíveis. Ele não foi o mais poderoso, não venceu grandes duelos, nem brilhou com feitiços extraordinários. Mas talvez justamente por isso, ele tenha se tornado tão especial. Hagrid simboliza aquilo que muitas vezes esquecemos em meio a batalhas épicas: a importância da bondade, da lealdade e da aceitação. Ele enxergava valor em criaturas rejeitadas, acreditava em pessoas que todos desacreditavam e oferecia amor onde só havia desprezo. Para Harry, Ron e Hermione, ele foi mais que um amigo, foi família. Para Dumbledore, foi um aliado fiel. Para Hogwarts, foi o guardião constante,
o rosto que nunca deixou de estar ali, pronto para abrir as portas para quem precisasse. E para nós, leitores e espectadores, Hagrid é o lembrete de que não é preciso ser perfeito para ser importante. Sua simplicidade, sua inocência e até seus erros fazem dele um personagem profundamente humano. Hagrid nos mostra que a verdadeira magia não está na força dos feitiços, mas na força do coração. Por isso, mesmo entre tantos heróis e vilões, Hagrid sempre será lembrado como o gigante que nos ensinou a acreditar no poder da bondade.